Vamos bater palma? Vocês podem tomar café, comer, porque isso é uma roda de conversa. Enquanto eu vou falando, e se alguém quiser interferir no momento da fala, também fique muito à vontade. Tá? A ideia é exatamente essa, uma roda de conversa, assim como foi no momento da Emily, que foi maravilhoso. Mais uma vez, parabéns. Eu vou mostrar para vocês umas palavras. Eu gostaria que vocês, ao ler essa palavra, o que vocês associam a isso, tá? Qual o pensamento que vem à cabeça de vocês com relação a isso? Ok? Certo. Provavelmente, quando vocês olharam aquela palavra num papel escrito à mão por mim, vocês associaram algo relacionado a uma história que vocês já viveram, algum conceito sobre aquela palavra. Vamos considerar essa aqui. Em cima ali, vamos pegar essa aqui. Fracasso. Pensem o que remete vocês ao fracasso. Associem o que vocês pensam sobre fracasso. E considere, nesse exato momento, aqui, no presente, pezinho aqui, nós estamos no momento de fracasso? Então, por que pegou na mente de vocês um pensamento ruim sobre fracasso? Essa palavra tem corpo? Essa palavra tem peso? Aqui, nesse momento? Essa palavra, ela tem algum significado que nesse momento pode ser catastrófico, alguma coisa nesse sentido? É apenas um papel e apenas uma palavra. E é sobre os pensamentos que nos enganam que nós vamos trabalhar o nosso tema da nossa roda de conversa: ansiedade, os medos e os pensamentos que formam os medos. É sobre isso que nós vamos trabalhar o nosso tema. E eu espero que vocês possam contribuir com a fala de vocês e que a gente vá fazendo essa roda de conversa muito interativamente. O pensamento, ele é algo que ele é criado em função da nossa vivência no dia a dia. Desde nossa infância até o momento presente, nós fomos construindo coisas do nosso dia a dia que deram a essas palavras que vocês olharam a concepção da ideia de que é aquilo, de que não pode ser diferente. E o pensamento, quando ele vem, ele meio que, ele não só sabota, como ele impede que você faça as coisas, porque ele gera um medo em você. Nós temos uma situação que gera um pensamento, que gera uma emoção e que gera uma reação. E nós precisamos conhecer como funciona tudo isso. Isso eu falando agora, foi bom você ter explicado, que eu esqueci até de falar. Eu estou falando aqui do ponto de vista terapêutico. Eu tenho pós em psicanálise clínica, em psicologia, e estou terminando um pós em transtorno de ansiedade generalizada. Então, do ponto de vista terapêutico, você precisa conhecer sobre
você sobre o teu pensamento e a criação desse pensamento para você desmistificar a ideia de que você é o teu pensamento. Não, você não é o teu pensamento. Você pode transformar aquele pensamento que você está tendo em algo melhor, ressignificar. Ou por outro, tudo bem, Val, que bom tê-la conosco. Ou por outro, sublimar, que é uma palavra muito gostosa, um novo pensamento. Voltamos ao fracasso. Se eu coloco fracasso, eu ressignifico. O que colocamos de ressignificação no fracasso? Sucesso. O que mais? Vamos lá? Me ajudem? Aprendizado. Realização. Isso. E a gente vai ressignificando. Então, quando o pensamento fracasso chega na nossa mente, a gente compreende que ele foi gerado de uma situação e que por conta dessa situação é que nós estamos com esse pensamento naquela linha negativa. E isso faz o que conosco? Gera a ansiedade. E gera a ansiedade ruim, que é aquela ansiedade que vem com o medo, e junto com o medo vem um fechamento. A gente limita, a gente não consegue mais sair dali. Porque na questão do medo, você vai é uma situação assim, a situação, o pensamento e como você reage àquilo. Se você der vitamina, porque quando chega aqui na situação que você vai reagir, ou você foge daquele medo, e aí você entra em êxtase e gosta muito daquilo que está vendo, tipo assim, pronto, me livrei. Por exemplo, falar em público, não quero falar em público. Não, meu Deus, não vou falar em público. Então me convidaram para falar em público. E eu fico naquela agonia, aquela ansiedade, e vem o pensamento e eu não vou dar conta, e o que vão falar, e o que vão dizer. Aí vão olhar para minha roupa, e vão dizer que eu estou gaguejando, e vão falar, eu falei demais, eu errei a fala, eu não sabia mais o texto. Não vou falar. Quando eu digo não vou mais falar, eu digo, Emily, agradeço o convite, mas eu não vou falar. Pronto, vem o êxtase e eu estou satisfeita com isso. Só que ao ir para a fuga, o que eu faço? Eu dou vitamina ao medo. E o medo vai ficando um monstro. Agora, qual a outra alternativa? Porque nós temos duas alternativas. O enfrentamento. E qual é o enfrentamento? Se eu sou convidada para falar e eu digo assim, cara, eu não vou conseguir, não, eu vou conseguir. Eu ressignifico tudo isso. Eu vou conseguir. Ah, mas eu não estou preparada. Eu estou preparada. Não, mas eu tenho dificuldade de falar. Pois bem, eu vou chamar a Val para me ajudar a preparar essa palestra. Mas será que eu tenho conteúdo? Sim, eu tenho. Eu preciso de colocar slides, mas eu não sei fazer nada disso. Chama a Débora conhece, me ajuda, sabe? Então, o que eu faço? Eu ressignifico. Ah, mas eu vou gaguejar. Não tem problema? Todos temos o nosso conhecimento que vem sendo adquirido no dia a dia. E esse conhecimento é que nos dá a diferença do ser humano, de que cada um vai se transformando. É a riqueza de cada um. Porque cada um de nós somos um luxo naquilo que somos, na nossa essência. Do ponto de vista terapêutico, se você ressignifica aquele pensamento, ao invés de você ir para a fuga, você vai para o enfrentamento. E quando você vai ao enfrentamento e consegue vir, vamos dizer, você tem uma fala de 10 minutos, você chega, apresenta, nem que seja gaguejando, né? E fala e as pessoas te aplaudem no final. Resultado, o mesmo êxtase da fuga. Só que aí você não alimentou o medo. Porque os pensamentos que nós trazemos, que vêm lá desde a concepção, da infância, da nossa mãe, do útero, aquela coisa toda, coloca pra gente muita coisa negativa, porque até uma altura do campeonato era necessário esses medos. Agora, gente, o que a gente precisa ressignificar é se hoje, atualmente, eu preciso ter medo disso, eu preciso ter medo daquilo, eu preciso me preocupar se eu devo ou não chegar ao telefone, a pessoa que está com o telefone para dizer algo para ela, como você falou anteriormente na nossa roda. Não preciso.
Porque hoje esse medo, ele é limitante e ele é destrutivo e ele é desnecessário. Só que ele se impõe tanto na nossa mente que quando ele chega, ele nos perturba de maneira que você entra em conflito, que a sua mente não para, que você não consegue dormir. E há um sofrimento interno imenso. E quem olha não percebe. E eu não estou falando de longe, estou falando de alguém que já passou por isso. Porque a ansiedade, ela não é algo que sumiu, ou que, não, tratei, tomei medicação, não. A ansiedade, falei há pouco, ele é um processo da vida. A ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela que gera uma expectativa positiva na gente. Ah, quero passar as férias de dezembro. É uma empolgação? Exatamente, Emily. É uma empolgação. Você se empolga, mas você tem um motivo para aquilo. Há uma motivação para aquilo. Então, é uma ansiedade que quando chega lá, você vai... o enfrentamento é positivo e tudo é positivo e o êxtase que você chega é aquilo lá. A ansiedade que não é boa é a ansiedade que vai fazendo com que você não descanse a mente, que a mente está toda hora te cobrando. Você errou de novo, você fracassou de novo. O que você vai fazer agora? Vai dar errado de novo, não faça. E é isso que você precisa ressignificar, sublimar tudo isso. Que o pensamento, ele te inibe de algumas coisas, porque ele acha que você vai passar pelo mesmo processo que você passou há tempos atrás. Imagine que você foi falar em público num momento e alguém falou assim... Experiência minha. Dileta, mulher, foi falar e o sujeito bacana, não chegou a tua vez ainda, Dileta, aguarde. Eu ressignifiquei. A hora que chegou a minha vez, fui lá e falei. Agradeço por você ter me parado naquele momento, porque realmente não era a minha vez, mas agora a minha fala será essa. Ressignifiquei. E assim é em todos os pensamentos. O pensamento de você abrir um novo negócio, o refazer aquela dor interna que vai gerando, aquela cabeça que vai pesando da gente, que não vai dando conta mais, que vai transbordando de tanta ansiedade. É isso que precisamos ressignificar. Agora, de que maneira vamos fazer isso? Conhecendo, nos conhecendo. Como vamos nos conhecer? Nós precisamos ter... E aí eu não estou levando para o lado da autocrítica, de jeito nenhum. Todos nós temos passagens de acertos e erros por esse espaço que nós estamos vivendo no nosso cosmos. Mas é necessário que a gente compreenda de que ao a gente estar aqui, errar e acertar, nós também temos que nos valorizar e nos reconhecer naquilo tudo. Ah, mas é uma autocrítica, eu tenho que saber que eu sou boa nisso ou eu não sou boa nisso. Não, não existe boa nisso ou ruim nisso, ou não sou boa nisso. Existe um caminhar, e esse caminhar é a construção. E nessa construção é que nós vamos alinhando os pontos e vendo no que nós somos mais habilidosos ou não. Agora, porque eu não sou habilidosa em desenho, eu não vou deixar de utilizar o desenho para uma fala minha. Porque eu vou recorrer, de repente, a Débora, para que a Débora faça o desenho para mim. Mas eu sou muito habilidosa em cantar, então eu canto. E quando a Débora precisar, ela me chama para cantar. E assim a gente vai congregando. E assim a gente vai trabalhando as energias conjuntas para puxar a fala que a Emily teve anteriormente. E assim a gente vai trabalhando as conexões que são importantes para o nosso viver. Porque nem tudo é disputa. O mundo não, as pessoas são muito competitivas. E hoje ninguém mais para falar, aliás, para ouvir. Quando muito discutem, que há uma diferença grande sobre isso. Não há mais um momento de estar presente nesse local, aqui e agora. Eu espero e gostaria muito que vocês, sim, estivessem presentes aqui e agora. E que não houvesse pensamentos intrusos pela mente de vocês nesse momento, né?
tenho a roupa para tirar do varal, tenho a comida do menino para arrumar, tenho uma tarefa que não cumpri ainda. Fiquem aqui, nesse momento. Isso é qualidade. É qualidade. Quando você consegue não se autoavaliar, mas se autoacolher, de maneira que você compreenda que a tua ansiedade não é verdade, porque aquele pensamento não é verdadeiro, e que eu não sou o pensamento que apareceu ali, eu posso tirar ele desse foco. E quando eu tiro ele desse foco, eu começo a me compreender melhor. No momento em que eu digo assim, esse pensamento não é o que eu quero ter para esse momento. Não tem 3 horas da manhã que você acorda, meu Deus, tem que pagar um boleto. 3 horas da manhã? Vai pagar o boleto? Não vai. Certo? É? Então você ressignifica. Fala na terceira pessoa mesmo. Tipo assim, Dileta, vai dormir, né? Ora, vai pagar boleto essa hora, criatura? Então, cabeça no travesseiro, sossega o pensamento e dorme. Usem esse exercício. Essa é uma técnica. Se olhem na frente do espelho imaginário. E digo para vocês, não é aquela questão de dizer de beleza, como eu sou bonita, como eu sou isso. Não. Eu tenho consciência de mim, eu tenho consciência do meu pensamento que não é legal, eu tenho pensamentos que são excelentes e eu posso fazer com que tudo isso, misturado nesse panelão das mulheres, que agora são mulheres aqui, dessas mulheres bruxas, e isso, que a gente possa transformar isso em algo muito poderoso para nós mesmos, se autoconhecendo. Através da sua religiosidade. Tem pessoas que se ancoram na religiosidade e vale, está valendo. Se ancore na terapia. Terapia é luz para a vida. É a gente saber como conduzir a nossa vida sem nos traumatizarmos além daquilo que já veio até aqui. Quando nós não tratamos a nossa ansiedade e deixamos esses pensamentos tomarem conta do nosso eu, e nós sofremos tanto por dentro, ninguém vê por fora, e quando veio por fora ainda dizem que é mimimi e que isso é bobagem, que se arrumar serviço, passa logo, e que tem a maioria das mulheres acometidas por isso, e que os homens que têm não falam porque têm vergonha, a gente começa a refletir de que todos temos essa ansiedade e precisamos cuidar dela. E a terapia é um excelente recurso. A espiritualidade é um excelente recurso. O exercício físico é um excelente recurso. Porque quanto mais gerarmos o hormônio, quanto mais a gente tiver a capacidade de adrenalina, endorfina, mas a boa, não a ruim. Porque a adrenalina do problema todo dia, problema todo dia, problema todo dia, essa faz mal para nós, porque gera muita descarga em nós. E isso vai ficar cada vez mais doente. Vai nos atacar o estômago, no meu caso, enxaqueca. E assim a gente vai. Então eu quero agora que vocês façam um exercício comigo. Coloquem as mãos assim. Abram as mãos, coloquem para cima. E agora vocês identifiquem na palma da mão de vocês algo que precisa ser segurado fortemente. E agora fechem a mão. Percebam o corpo de vocês que ele está retesando, ele está forçando os músculos, ele tá enrugando a testa, certo? É assim que o nosso corpo fica quando a gente está com pensamentos que a gente não sabe dominar os pensamentos. Agora abram a mão, soltem. Façam um exercício de soltar, porque a gente não precisa estar no controle o tempo inteiro. O controle, quando necessário, a gente assume o controle. Mas, preferencialmente, a gente não tem que estar no controle o tempo todo. Porque se você quiser estar no controle o tempo todo, você vai se desgastar e desgastar as pessoas que estão ao teu entorno. E você não vai oportunizar a elas a condição do aprendizado daquele trecho de vida que ela teria que fazer para chegar até lá. Não tem a história do casulo da borboleta, que se você for lá interferir no casulo para abrir, para que a borboleta saia antes do tempo, ela morre e não consegue voar, não consegue deixar as asas prontas para poder alçar o voo dela? Então é mais ou menos isso. O que eu quero dizer aqui para vocês?
pontuar com vocês sobre isso. Não deixem os pensamentos tomarem conta de vocês. Identifique qual é o pensamento que você quer ter. Lembre uma sequência. Você tem uma situação, você tem um pensamento sobre aquela situação. Esse pensamento vai gerar uma emoção em você. E essa emoção é que você vai reagir. E quando você reagir, você poderá escolher fugir ou enfrentar. Situação, pensamento, emoção, reação e nossa escolha. Quando a gente consegue identificar isso nos nossos pensamentos, quando eles vêm e eles chegam assim, você identifica qual foi a situação que gerou esse pensamento. Identifiquei. Ou não identifiquei. Tá, mas eu não estou identificando, mas o pensamento está vindo. Certo, a emoção que me gerou foi essa. Certo? Então eu vou modificar esse pensamento para mudar essa emoção. E eu vou sair desse círculo vicioso, desse looping, que vai me levar para cada vez um lugar pior. Se precisar, a ansiedade é algo que a gente trata ela como se fosse uma brincadeira. Ah, porque é muito ansioso. Ah, porque toma um calmantezinho ali que já passa. Não, a ansiedade precisa ser tratada. Porque se ela for em exagero, ela te leva à síndrome do pânico. E se você não tiver ânsia nenhuma, você vai à depressão. Então você precisa realmente tratar, cuidar. Ou com terapia, ou se refazendo na vida. Eu gosto muito da terapia porque eu sou da área de terapia clínica, né? Eu atendo online, não tenho consultório, mas é terapia clínica. Para que você saia dessa vida que está te levando para o buraco. Faz sentido para vocês o que eu... Isso? Faz sentido o que eu estou falando? Eu estou conseguindo chegar para vocês? O que eu estou falando? Porque às vezes a gente roda e não consegue transmitir o que gostaria de transmitir. E ao chegar nisso, vocês vão ter uma outra pessoa. Que me importa se falarem da minha roupa? Que me importa se falarem da minha fala? Que me importa se eu interpelar alguém que está ao telefone porque eu quero falar algo para ela? Essa é a minha vida, é a minha função. Como ela vai reagir? É a reação dela. Aí a gente não pode ser melindroso, porque se eu interpelar alguém que está ao telefone e a pessoa dizer, eu não posso falar agora, você não pode tomar para si como algo que deu errado. Não, a pessoa está no direito de dizer que ela está ao telefone e não pode falar contigo naquele momento. E tudo bem. Se permita, haja, se reinvente, mas se conheça especialmente bem. E não viva a vida dos outros, viva a sua própria vida. Nem que seja um pouquinho a cada dia. O momento presente, quando estiver com alguém, com o filho, com quem vocês prezam, estejam ali de corpo e alma naquele momento. Aquilo é muito bom. Tentem não ficar desviando o assunto. Tentem não ficar... Desviar o assunto seria... O pensamento vai puxando aqui, quando vê, você já não sabe mais o que a criatura falou aqui. Para que vocês, ao estar presente naquele momento, possam se sublimar, possam ressignificar os pensamentos de vocês e possam melhorar a questão dos nervos e mentalmente melhorar tudo isso. E sempre que vocês tiverem algo de positivo nesse sentido, conseguir dominar esse pensamento aqui, que estava o tempo todo me atazanando a vida, comemore. Comemore. Chegue à frente do espelho e vai na terceira pessoa. Parabéns a você, você conseguiu. Não precisa de ninguém para te aplaudir. Você mesmo pode se aplaudir. Você mesmo pode considerar que aquilo foi um sucesso. Porque aquele pensamento que te acompanhou desde lá, quando chegou aqui e você deu um basta nele, você não faz ideia, mas foi uma vitória imensa. Foi um esforço gigantesco. Porque você compreendeu qual é o processo.
Você entendeu de onde surge. E você sabe como ele está. E é sobre isso que eu queria trazer para vocês essa fala. E eu espero que tenha feito sentido para vocês. E eu estou à disposição. Abrimos a nossa roda de conversa. Agora é com vocês. Tudo isso foi para mim. Para mim também.